Qual é o assunto que escolhe? Boa noite. Eu confesso que mudei de assunto. Eu vinha com um assunto na cabeça e quando vinha no carro fiquei a ouvir uma última notícia de que o inquérito do Governo Regional, o suposto inquérito do Governo Regional, aquilo que é as consequências na imagem da Madeira sob a operação do TCIAP. Isto até parece brincadeira, os telespectadores devem estar a rir com isto, porque de facto, na sequência da vergonha que passamos por uma dívida oculta, o Sr. Presidente do Governo Regional resolveu investigar a imagem que tem na Madeira de uma investigação dessa mesma dívida oculta, depois da Madeira ter aparecido no Financial Times, nos jornais internacionais, como uma dívida, como uma ilha, enfim, trapaceira à custa das ações do Sr. Presidente do Governo. Mas queria encaixar esta questão desafiando o Governo Regional a pedir ao Sr. Vice-Presidente, o mesmo que fez este inquérito, para lançar um outro inquérito. Para lançar um outro inquérito, porque nós, no fim de semana, no Expresso, ficamos a saber que o principal credor, ou um dos principais credores dessa dívida oculta é o líder parlamentar do PSD e nós sabemos que, enquanto político, é um excelente empresário, mas parece-me óbvio que, sendo ele líder parlamentar, tendo a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira discutido uma comissão de inquérito sobre a dívida da Região Autónoma da Madeira, tendo essa dívida sido apresentada como apenas 2 mil milhões de euros, parece-me absolutamente inadmissível que esse senhor líder parlamentar do PSD não tenha referido que tinha conhecimento que havia dívida que não estava a ser paga e que estava ocultada. Isto é, de facto, algo muito complicado e fica o desafio ao Governo Regional e ao Sr. Vice-Presidente para lançar um inquérito sobre esta matéria para poder avaliar esta questão que me parece verdadeiramente relevante, porque o país ficou a saber que o principal credor da dívida oculta é o líder parlamentar do PSD. Vou passar aos assuntos em debate neste programa e começo por pedir uma reação a todos vós aos valores avançados esta noite pela RTP Madeira no telejornal relativo aos números da execução orçamental dos 3 primeiros meses deste ano, comparados com o ano de 2011. Doutor Carlos Pereira, o valor da receita fiscal apontado pela RTP esta noite aponta para uma queda de 3,5%, menos 4,5 milhões de euros em impostos, queda também na despesa corrente, no valor de 4,2%, despesa de capital também em queda, 75%, o valor da queda. Como é que olha para estes valores? O que é que eles representam na economia real da Madeira? Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que esses números apresentados pela RTP Madeira não estão em conformidade com os números apresentados pela Direção-Geral do Orçamento. A Direção-Geral do Orçamento, relativamente ao primeiro trimestre, a execução que apresenta é bastante pior do que essa que referi. Se essa já é má, esta da Direção-Geral do Orçamento então, é bastante má. Os números da Direção-Geral do Orçamento são os seguintes. Em termos de diminuição da receita fiscal, estamos a falar de uma diminuição de 19,4% face ao período homólogo, ou seja, o trimestre de 2011 face àquilo que era... Estamos a falar também em relação aos 3 primeiros meses? Aos 3 primeiros meses. Face aos 3 primeiros meses de 2012, em comparação com o 2011, estamos a falar de uma redução de 19,4%, o que é de facto uma redução brutal. Eu quero lembrar que esta redução é face àquilo que eram as receitas de 2011 e não face àquilo que era a perspectiva de receita do Governo Regional. Gostaria de dizer que o Governo Regional, no seu ajustamento orçamental, do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro, previa um aumento de receita de 130 milhões de euros, que significa um aumento de 19,3%. O que isto significa é que o falhanço no ajustamento orçamental, e nomeadamente no que diz respeito à execução orçamental ao nível das receitas, ou seja, da cobrança de impostos, é o dobro daquilo que estava previsto. Ou seja, nós estamos a falar de um falhanço na ordem dos quase 40%. E isto, de facto, é um falhanço muito grande, é brutal este falhanço. Isto significa o que é a morte da economia madeirense? Atenção, nós não sabemos, estamos a falar do primeiro trimestre, não sabemos qual é o comportamento da receita nos próximos meses. De qualquer maneira, há aqui questões que devem ser equacionadas, até porque, no mesmo sentido, em termos da despesa efetiva, há, segundo a Direção-Geral do Orçamento, há uma redução de 13,2% face àquilo que era a despesa do ano passado. Mas eu quero dizer que essa redução, se é positiva uma redução de 3,2%, no que diz respeito ao ajustamento orçamental, é bom lembrar que a redução que se previa era de 40% e não de 3,2%. Portanto, está muito distante daquilo que se poderia conseguir. Ou seja, em termos de conclusão, podemos dizer duas coisas. Primeiro, este caminho que o Governo do PSD escolheu é um caminho falhado, errado, está claro, a não ser que isto haja uma alteração significativa daqui para a frente. Em segundo lugar, o Plano de Ajustamento Económico e Financeiro não é cumprido com estas variáveis que aqui estão, não se cumpre o plano e, portanto, temos aqui uma falha significativa. E é bom lembrar que o Plano de Ajustamento Económico e Financeiro diz de forma clara o seguinte: se o Governo Regional
e isto foi feito pelo Governo Regional, se o Governo Regional não cumprir aquele plano de ajustamento económico e financeiro, terá de aplicar mais medidas de austeridade. E eu confesso que não compreendo como é que os madeirenses vão suportar mais medidas de austeridade se já não têm capacidade para dar aquilo que o Governo Regional está a pedir para dar, que é impostos a mais e que é austeridade a mais. Isto é, de facto, algo muito dramático, muito complicado e que tem que ser avaliado de forma muito séria pelo Governo. Isto é, de facto, um falhanço. A conclusão principal é que é um falhanço total. Sem leitura económica pura e dura, em termos de economia real, da vida das pessoas, o que é que traduzem estes números? O que eu quero dizer com isto é que este caminho que tinha por principal objetivo resolver o problema do déficit, estamos a ver que não resolve. Pagar a dívida, estamos a ver que não resolve. Mas faz uma outra coisa, que é aumento do desemprego, como nós estamos a ver. Cria problemas graves na economia, porque o aumento de impostos está a matar a economia. O aumento de impostos que o governo do PSD implementou na Madeira desde janeiro está a matar a economia e, por outro lado, não está a ser capaz de dinamizar aquilo que é o nosso principal fator de crescimento económico, que é a procura interna, e isso é o consumo e o investimento. E isto está, de facto, a criar problemas gravíssimos na região e poderá ser um problema sério que o Governo tem que explicar o que é que se está a passar e porque é que isto está a falhar desta forma. Carlos Pereira, estamos a falar concretamente de quê? Este plano, este documento de estratégia orçamental? Eu, antes disso, Daniela, como pode imaginar, eu estive calado, mas não posso continuar calado. Eu quero dizer ao Sr. Deputado e às pessoas que estão lá fora que não me dá lições de moral ou de educação quem quer, mas quem pode. E o Sr. Deputado não pode, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu, enquanto deputado, tenho o dever, o direito de dizer aquilo que acho relevante para a sociedade da Madeira. E é absolutamente relevante para a sociedade da Madeira saber o que é que se passa relativamente às questões da dívida oculta. Seja elas quais forem, seja, Sr. Deputado, deixe-me terminar, seja elas quais forem, envolverem quem envolver. O Sr. Deputado resolveu puxar para o seu lado pessoal, para a sua questão pessoal, e isso é um problema seu, não é um problema meu. Eu não posso. Não ensino nada. Eu fiz questão de referir, que esta questão, e fiz questão de referir que esta é uma questão que vem no Jornal Nacional, não tem nada a ver com o assunto, mas admito que Vossa Excelência tenha dificuldades sobre essa matéria. E, portanto, quero que fique claro o seguinte, Daniela, quero que fique claro o seguinte. Eu vou sempre, neste programa, ou em qualquer sítio, em qualquer local que tenha que exercer a minha atividade enquanto deputado, dizer aquilo que acho sobre quem quiser, independentemente de qualquer pressão que Vossa Excelência, o Sr. Deputado ou quem quer que seja, queira fazer sobre mim. Não se preocupe, Sr. Deputado. Não se preocupe, Sr. Deputado, que eu sei o que é que estou a falar, sei o que é que estou a dizer e espero que o Sr. Deputado também saiba do que eu desconfio. Disse uma questão sobre a questão, quem eu quero que saiba, sabe. Queria só dizer o seguinte, quero falar sobre uma coisa importante. A questão que estávamos a referir sobre a execução orçamental, independentemente das fontes e da execução orçamental, eu quero dizer que a minha está identificada, é a Direção-Geral do Orçamento, e pode estar errado, isso é uma questão da Direção-Geral do Orçamento, vir dizer que não é isto. Há aqui uma questão de fundo, é que o programa, neste momento, tem, obviamente, sobre ele uma guilhotina tremenda. Porque 19,4% de redução de receita fiscal, já vamos ao país, estamos a falar na Madeira, mas estamos a falar na Madeira. 19,4% é tremendo. Mas mais. O Plano de Ajustamento Económico e Financeiro diz, e vou dizer no terceiro parágrafo da segunda página, diz: caso os limites definidos para o ajustamento orçamental não sejam cumpridos, ou se for razoavelmente expectável, eu vou dizer isto, que isto é muito importante, não é só cumpridos, é razoavelmente expectável. Razoavelmente expectável é que ao fim de 3 meses está a falhar tudo. Significa, sabe qual é a solução? Mais austeridade. Ora, o que é preciso de facto, Sr. Deputado? O que é preciso... É falso, não? É o que está aqui no documento. Então não dizer que é falso o que está aqui no documento. O Sr. Deputado atira umas palavras, mas não tem sentido. Quer dizer, atira umas palavras. Não é falso, está aqui. Está aqui, Sr. Deputado. Está aqui. O que seria sempre pela via do investimento e nunca com mais austeridade sobre as famílias. Eu sei que o que eu vou dizer, o que eu tenho para dizer é que isto que aqui está é a prova de um falhanço brutal naquilo que é o Plano de Ajustamento Económico e Financeiro. E isto para nós é muito grave. Eu termino já, Daniela, que eu quero ter o mesmo tempo que teve o Sr. Deputado para responder às questões. E, portanto, a que está aqui em cima da mesa é, de facto, um falhanço no Plano de Ajustamento Económico e Financeiro que tem consequências nas famílias e nas empresas. Isto é que é verdadeiramente terrível. E, portanto, é preciso que, uma vez por todas, o Governo explique o que é que está a fazer. Sobre o documento de estratégia orçamental, os senhores deputados têm razão. O país está a falhar e está a falhar redondamente. Aliás, como sabemos, a receita reduziu-se, baixou, face àquilo que o período homólogo, contrariamente ao que o governo do PSD-CDS esperava, e a despesa aumentou, duplicou face àquilo que era o ano anterior, o que foi o período homólogo. Duplicou. O dobro face ao ano anterior. Ou seja, então vou-lhe dar o valor certo, mais uma vez, Vossa Excelência não tem os números. Eu vou-lhe dar o número. Sabe qual foi a redução da despesa? Eu vou dizer qual é a despesa efetiva. A despesa efetiva foi 480
487 milhões de euros. 480... Oh, Sr. Deputado, não quero ouvir. 487 milhões de euros. 487 milhões de euros do período homólogo em 2011 e menos 587 milhões de euros no período homólogo em 2012. Esta é a razão, a questão da despesa. E se não sabe, eu dou-lhe os dados para saber. Mas eu não terminei ainda, Daniel. Mas eu peço falar do documento de discussão orçamental. Mas a gente tem que esperar, porque na altura eu também tive calado. E, portanto, a questão é assim. Este documento de discussão orçamental tem um problema, e o problema é o mesmo, é o problema da economia, que estamos a falar há muito tempo, e contrariamente, pelo facto de estar aqui num título uma relevância à economia, não tem nenhuma medida concreta sobre isso. E isso é que é de facto preocupante. Porque se não há medidas concretas para a economia, o resultado é o mesmo. É menos receitas e mais despesa, porque não há economia, há desemprego, se há desemprego, há mais subsídios de desemprego e há mais segurança social. E isto é um problema. E é um problema. É mais economia. Portanto, faz um esforço para tornar o anormal em normal. Mas isto não é normal. Eu peço-lhe objetividade porque eu quero introduzir o outro tema. Os riscos orçamentais estão de facto no orçamento. Só que os riscos orçamentais estão a ser concretizados todos uns atrás dos outros. O problema é exatamente esse. Há um risco orçamental na Madeira em 2012. Eu digo-lhe já. Há um risco, e já lhe vou dizer quais são os que estão concretizados. Primeiro risco orçamental executado. Primeiro risco orçamental. Não, mas o Lopes Fonseca, já há um risco orçamental. Os senhores não gostam de ouvir, mas há um risco orçamental que já foi concretizado, que foi o pagamento das ARC Finance e das sociedades de desenvolvimento, por causa precisamente daquilo que disse. É um contrato que existia, o rating baixou, teve que pagar. Mas é um risco orçamental. Mas é um risco orçamental. E que foi concretizado já. E há outro risco orçamental que está a ser concretizado neste momento. E há outro risco orçamental que está a ser concretizado neste momento, que é a receita fiscal. E a receita fiscal estava incluída. Sr. Deputado, deixe-me só terminar, depois faz os seus comentários. A receita fiscal também estava incluída como risco orçamental. E o problema é um problema de modelo e de política errada. Isso é que é preciso discutir aqui. Ou seja, se nós temos uma política que constrange a economia e que limita a capacidade de compra e de rendimento, melhor dizendo, dos consumidores, é natural que vai diminuir a receita fiscal. Isto é óbvio para todos, até qualquer um que sabe fazer contas de somar sabe isto. E o Governo Regional continua a insistir num modelo completamente errado, tendo problemas gravíssimos. Comissão de inquérito ao Cesarama. Justifica-se, ela pode ajudar a resolver os problemas que são conhecidos publicamente? Eu quero dizer que esta comissão de inquérito é absolutamente essencial. Como era essencial um conjunto vasto de outras comissões de inquérito que o PSD foi recusando ao longo dos tempos. Quero também dizer que esta comissão de inquérito só vai para a frente porque há uma brechazinha no regimento, que por acaso o PSD ainda não encontrou ou ainda não manifestou interesse em retirá-la, uma brechazinha no regimento que permite que haja uma comissão potestativa. 10 deputados podem fazer uma comissão potestativa, mas podem fazer só uma por ano. E, portanto, esta é uma daquelas que felizmente vai para a frente. Mas eu digo felizmente, mas acabo logo aqui. Infelizmente, porque o PSD, numa comissão de inquérito destas, normalmente transforma isto num teatro. E o relatório final é sempre um relatório à imagem daquilo que é o interesse do PSD. E eu dou um exemplo. O exemplo mais paradigmático, volto a dizer, já disse isso N vezes, vou dizer quantas vezes for necessário, foi a comissão de inquérito sobre a dívida que o Governo Regional e o PSD fez daquilo um teatro deprimente em que o país ficou a saber em maio que a dívida era apenas de 2 mil milhões e passado 4 meses afinal era 6,5 mil milhões e ainda ninguém veio pedir desculpa à população ou dizer que se enganou ou que mentiu ou que, enfim, resolveu mentir ao povo de forma deliberada. E, portanto, esta comissão de inquérito, eu espero sinceramente, e o PS vai contribuir para isso, que ela tenha, de facto, um seguimento natural e que venha resolver um conjunto de questões fundamentais da saúde da Madeira. Porque eu quero dizer que não é apenas a questão da dívida. Porque isto demonstra, o que se passa hoje no Cesarão, demonstra exatamente tudo o que o Governo Regional fez de errado na sua política ao longo dos últimos anos. Porque deixar a saúde chegar ao estado em que nós estamos, de falência total, com uma dívida, um passivo de mais de 600 milhões de euros, com problemas internos do ponto de vista dos trabalhadores, com problemas de gestão, com falta de material, com situações de coparticipação de medicamentos que não existem. Isto é, de facto, um drama sem nome, porque estamos a falar da saúde, não estamos a falar de um setor qualquer. E, portanto, o Partido Socialista considera que esta comissão de inquérito que o CDS apresentou é para nós muito importante e nós faremos tudo para assegurar que ela terá o seu percurso normal e, portanto, não temos nenhuma dúvida sobre isso. E o que nós gostaríamos era que daqui para a frente o PSD, ou quem quer que seja, tivesse, enfim, o bom senso de permitir que estas coisas se fizessem, porque eu não tenho dúvidas de uma coisa. Quanto mais fiscalizado for este governo, que já percebemos que não gosta de ser fiscalizado, e há uma coisa caricata na Assembleia, eu termino já, Daniel, há uma coisa caricata na Assembleia da Madeira, que é os senhores deputados saem para não ser criticados e o governo não vai para não ser criticado. Portanto, esta é uma Assembleia um bocadinho de doidos, mas enfim, é o que se passa na Madeira, muito por culpa dos deputados do PSD. E, portanto, o PSD, de uma vez por todas, ou permite ser fiscalizado e é respeitado por isso, não permite ser fiscalizado. É responsável total por aquilo que se passa na região autónoma da Madeira. Foi um lapso. Nos últimos tempos temos assistido, temos visto, ouvido
uma série de acontecimentos, passam por expulsões, excessos de linguagem, alguns insultos. Quem acompanha o Parlamento fala-me num estado de violência latente. Senhores deputados, revêem-se no Parlamento, na Assembleia Regional, aquele Parlamento representa de facto os eleitores madeirenses? Dr. Carlos Pereira. É evidente que o modo de funcionamento do Parlamento tem levado a que os eleitores se sintam, enfim, pouco representados com o Parlamento. De qualquer maneira, é preciso recentrar o debate. Eu acho que é fundamental que se recentre o debate, porque os madeirenses têm que se lembrar que o Parlamento é o principal órgão da autonomia da Madeira. É o principal e que o Governo depende do Parlamento. E aqui há uma metodologia que o Governo utiliza desde há muito tempo esta parte, que é denegrir o Parlamento, ou contribuir para denegrir o Parlamento, retirar poder, retirar capacidade de intervenção, precisamente para que quem sobressaia neste regime do PSD seja efetivamente a quinta vigia, o Governo e não o Parlamento. E isso compreende-se, porque é o Parlamento o sítio por excelência para o debate, para a fiscalização, para o combate político e para as soluções alternativas. Digamos que, em bom rigor, o Parlamento pode ser a solução da mudança, a quinta vigia é neste momento o problema. E, portanto, esta é a questão de fundo e a quinta vigia sabe disto, o Governo Regional e o PSD sabe disto e, portanto, tudo fará sempre para impedir que o Parlamento faça o seu papel. E eu quero dizer o seguinte, se este Parlamento Regional tivesse feito o essencial do seu papel, que é fiscalizar o Governo, nós, porventura, não estávamos hoje na situação em que estamos, com uma dívida colossal às costas, com um plano desta dimensão às costas, com dívida oculta e com situações absolutamente inadmissíveis. Quero só terminar dizendo que todos percebem que numa democracia parlamentar, que é o que nós temos, acho que as pessoas sabem o que é isso, em que o Parlamento é o bastião dessa mesma democracia, se não temos um Parlamento a funcionar, temos uma ditadura. E é basicamente isso que temos hoje na Madeira, à custa daquilo que faz o PSD. Revê-se